Fala, meu povo! Então, vamos dar hoje continuidade ao estudo da classificação das soluções, falando do quarto caso, que é a solução supersaturada. Um caso bem especial, bem intrigante e muito bacana também da gente estudar. Eu vou começar essa aula de hoje, meus amigos, mostrando para a gente um videozinho, certo? Um videozinho de 2 minutos apenas de duração, curtinho, em que a gente vai assistir juntos no primeiro momento. Eu vou pontuando algumas situações e depois a gente vê ele detalhadamente. Isso aqui é um vídeo que mostra um experimento muito simples do que é, como que a gente pode obter uma solução supersaturada. Eu vou dar o play aqui, a gente vai comentando juntos, mas depois de forma mais específica e pontual, certo? Ele colocou um salzinho aí na panela, colocou uma pequena quantidade de água. Esse sal aí é o acetato de sódio, certo? Está presente em algumas fraldas descartáveis, por exemplo. Levou para aquecer e foi dissolvendo. Ao dissolver, ele transferiu o conteúdo para um recipiente e deixou ele descansar, certo? Aí ele foi lá na panela, pegou um pouquinho do que sobrou do sal e levou lá na parte líquida. E aí olha o que é que vai acontecer, meus amigos. Vai haver a formação visual, né? A gente pode entender isso como sendo cristais, né? Ou seja, algo sólido está se formando do meio do líquido em direção às extremidades. Olha que bacana, que efeito bacana, né? Alguns mágicos, inclusive, desculpa, macho, estou estragando aqui o segredo, mas em época da internet isso daí já pode ser acessado com certa facilidade. Mas não deixa de ser um truque, entre aspas, truque, uma ação bem bacana de se fazer. Olha que aparência legal, que aspecto legal que vai se formando. Ele vai até colocar depois, ó, observe, derramando a água em cima de alguns pedacinhos sólidos, ó, e aí o gelo, tipo um mini iceberg, vamos assim colocar, ele vai se formando sob aqueles cristais de sólido anteriormente colocados. À medida que ele vai despejando aí a solução líquida, repara que cada vez mais vai formando esse bloco de neve, vamos assim dizer. Então tem vários efeitos legais que a gente consegue fazer. O último que ele vai fazer é o mais engraçado, repara. Quando ele terminar aí, ele vai pegar a parte líquida e vai colocar a mão dele dentro. Observe o que, é que vai acontecer. Ó. Vai congelar a mão do cidadão. Não tem nenhum perigo, obviamente, mas, repito, não deixa de ser um processo bem curioso e bem interessante. Meus amigos, vamos detalhar aqui o que é que de fato está acontecendo, certo? Ele pegou, como eu falei, a quantidadezinha de acetato de sódio, que é um tipo de sal orgânico, certo? Levou ele para a panela e vai colocar uma certa quantidade de água. Bom, a quantidade de água que ele está colocando na panela não é suficiente para dissolver toda essa quantidade. Não é. Então, notoriamente, claramente, você está diante de uma solução saturada com precipitado, certo? Só que aí ele pega essa quantidade de água, né, com essa quantidade de sal, e leva ao fogo, né, leva para esquentar. Aumenta-se a temperatura. Você lembra quando eu falei lá em aulas atrás de como que a temperatura é importante para influenciar na solubilidade? Aqui está um aspecto. Repara mais uma vez, eu vou voltar só um pouquinho aqui no vídeo, certo? Certo? Olha a aparência do sistema antes de ser levado ao fogo e depois de ser levado ao fogo. Olha a aparência, meus amigos. Olha essa diferença de agora e olha a diferença inicial, certo? Deixa eu só soltar um pouquinho mais aqui para ser fiel. Pronto. Aí está a quantidade de água que ele colocou, certo? Repara, ele começa a dar uma fervida logo no início, mas olha como está um aspecto branco, que é justamente o sal que, em sua grandíssima parte, está precipitado. Depois de alguns minutos aquecendo, ou seja, tendo aumentado a temperatura, olha como é que está a aparência da solução. Praticamente a água aí está translúcida, ou seja, está uma água praticamente aí que você não disse que tem nada dissolvido aí, né, de tão transparente que ela esteja. Ou seja, o aumento da temperatura propiciou o quê? O aumento da solubilidade, consequentemente, aquela quantidade de sal bem grande que tinha está agora completamente ou praticamente toda ela dissolvida, beleza?
Aí ele continua agitando, né, que é para dissolver bem e tal, e transfere essa solução aquecida para um recipiente. Pronto. Essa aparência aqui está uma aparência totalmente homogênea. A olho nu, aí você tem apenas uma única fase, belezinha? Então, ele deixa esse recipiente com essa solução descansando, repousando, vai lá na panela, no fundo da panela, pega, né, com uma varetinha um pouquinho de sal sólido que formou e leva lá para a solução. Ao levar para a solução, a primeiro contato dessa varetinha, desse pequena quantidade de sal que está na ponta da vareta com essa solução, ele já cristaliza. O que está acontecendo aqui, ó, nessa parte do vídeo, meus amigos, é nada mais nada menos do que o processo de precipitação, ou seja, ele está formando precipitado. Só que repare que ele está formando precipitado de que forma? Do centro para as extremidades. Não tinha nenhum precipitado ali, não tinha. Estava tudo dissolvido depois que ele voltou do aquecimento da água e deixou descansando. Mas quando ele levou um pouquinho de sal lá para dentro, em torno daquele sal foram formando-se o quê? Outros cristais, novas partículas sólidas. Você percebe, por exemplo, essa prática aqui ela é muito legal por conta disso. Repara, ele coloca um pouco de sal na parte lisa aqui, né, na bancada, vamos dizer assim, e vai jogando a solução por cima. E aí o que é que acontece? Como o sal está na mesa, o sal ele vai se formando em volta daqueles cristais que ali já estavam colocados em cima da mesa, que ele trouxe inicialmente. Então isso prova que o processo de precipitação, que nós chamamos de cristalização em alguns casos, ele precisa de algo sólido, ele precisa de uma parte sólida para que ele possa abraçar, para que ele possa envolver. A gente chama isso de nucleação em alguns casos mais científicos e mais específicos, beleza? Então, isso daí é a dinâmica da solução supersaturada. Sabe o que é a solução supersaturada, meus amigos? É essa solução aqui, ó. É essa solução que ele coloca aqui, ainda deve estar quente, obviamente, quando ele deixa descansar, quando ele deixa aquela solução descansar e a temperatura diminui, você obtém. Pronto. Isso dali, opa, deixa eu voltar. Aquilo aqui, ó, essa partezinha aqui é a nossa solução super saturada. Quero pegar exatamente o frio. Pronto, aí, ó. Aí nós temos a solução super saturada, porque a solução já resfriou, ele deveria ter precipitado naturalmente, vamos assim dizer, mas ele não fez. A solução só vai precipitar quando, repito, encontra algo sólido para que os sais possam envolver em torno. Então, a dinâmica desse vídeo aí, a gente vai explicar agora para vocês do ponto de vista um pouco mais didático, inclusive matemático, certo? Considere uma solução preparada com 45 gramas de cloreto de potássio em 100 gramas de água a 20 graus. Repara que eu estou trazendo aqui 100 gramas de água, que é a mesma quantidade de água padrão, né? Porque eu não quero. O intuito aqui não é a gente fazer cálculo, é a gente entender o que é exatamente a solução supersaturada, beleza? Então, repara, a solubilidade do cloreto de potássio em 100 gramas de água é exatamente de 34. Então, aqui eu posso comparar os dois valores de forma bem tranquila, certo? 34 gramas é o valor limite, isso daqui é o limite. E repara, eu estou colocando 45. Concorda com isso? Repara, faz a conta de cabeça mesmo. 45 gramas versus 34, povo, não dá para dissolver todos os 45. Concorda com isso? O excesso aí vai precipitar. Quanto que é esse excesso? 11 gramas. 11 gramas, portanto, é a parte do precipitado. Então, quando eu preparar essa solução aqui em 100 gramas de água na temperatura, opa, deixa eu voltar aqui, na temperatura de 20 graus, o que é que vai acontecer? Eu vou ter, dos 45 gramas que eu coloquei, 11 gramas, ó, colocar uma coisa diferente, vai, para dar o destaque. Eu vou ter 11 gramas aqui no fundo do recipiente. 11 gramas não vão precipitar. E os outros 34 vão estar aqui dissolvidos. Então, é uma solução de quê, meu povo? Isso aqui é uma solução, ó, vou colocar aqui em cima de novo, tá dando erro aqui. É uma solução saturada com
precipitado. Belezinha? Aí, o que é que eu vou fazer com essa solução, meus amigos? Eu vou pegar ela e eu vou aquecê-la. Eu vou aumentar a temperatura dessa solução. Eu vou levar ela para a temperatura de 60 graus. O que é que a gente sabe sobre a temperatura mesmo em relação a solutos sólidos? Quanto maior a temperatura, mais fácil é de dissolver. Então, significa dizer que aumentar a temperatura é uma ação factível para que eu possa dissolver aqueles 11 gramas que estão lá no fundo do recipiente na forma de precipitado. Mas eu só vou ter certeza se vai dissolver mesmo quando eu observar a solubilidade da substância nessa temperatura. Porque a solubilidade de 34 gramas em 100 de água é para uma temperatura de 20 graus. Não, é para uma temperatura de 20, não é para de 60. Quando eu consulto a solubilidade, esses valores são conhecidos, se não obrigado a decorar. Quando eu consulto a solubilidade da mesma substância na temperatura de 60, olha a fada da coincidência aqui, ó. Olha a trivialidade. O limite vai para 45 gramas. Então, se você observar, aqueles 11 gramas que estavam excedentes em 20 graus, aqui eles já vão dissolver completamente. Lembre, eu tinha 34 gramas dissolvidos aqui e 11 gramas precipitado. Dava o total de 45, né? Que ele colocou. 11 gramas não dissolvia, portanto. Quando eu aumento para 60 graus, o limite em 60 graus, em 100 gramas de água, é exatamente de 45 gramas. Então, significa dizer que aqueles 11 gramas que aqui estavam precipitados, aqui ele já vai dissolver tudo. Então, os 11 gramas dissolve, então você vai ter 45 gramas dissolvidos nessa solução. E nada de precipitado. Belezinha? Essa é a ideia. E aí, meus amigos, o que é que eu vou fazer finalmente para a gente encerrar? Eu vou pegar essa solução que eu aqueci, agora é uma solução saturada, concorda com isso? Não tem mais precipitado. E aí, eu vou colocar uma tampinha aqui, preciosismo, vai, não precisa da tampinha, mas eu vou fazer igual o vídeo. Eu vou colocar uma tampinha aqui nessa solução e vou deixar essa solução resfriar lenta, mas bem lentamente, até a temperatura inicial de 20 graus. Ou seja, eu vou deixar ele descansar até a temperatura inicial. O que eu haveria momentaneamente, o que eu haveria achar que iria acontecer? Bom, se ele vai voltar para a temperatura de antes, então é de se esperar que aqueles 11 gramas de precipitado apareçam aqui naturalmente no fundo. Mas não é isso que é observado. O sistema aqui, em 20 graus Celsius, ele vai continuar com o mesmo aspecto homogêneo que ele estava na temperatura de 60. Ou seja, ao deixar descansar a minha solução de forma bem lenta, eu consigo observar que aqueles 45 gramas que estavam dissolvidos lá em 60 graus, eles vão continuar dissolvidos aqui. Só que tem um asterisco. Essa dissolução ela é por conta de que, lembra daquilo que eu falei no vídeo? Para que o sólido numa solução ele possa se formar, ele precisa de um sólido para cobrir ele, para agir em volta. É o que a gente chama de nucleação ou cristalização. Não tem nada sólido aqui nessa solução. Então, o sólido que tenderia a aparecer aqui, que são os 11 gramas, eles vão continuar dissolvidos. É uma situação que na ciência a gente chama de metaestabilidade, ou seja, esse sistema aí ele está estável por uma condição específica, por uma condição, vamos assim dizer, anormal, que é o quê? Não tem nada sólido para ele cristalizar. No primeiro momento em que eu perturbar esse sistema, em que eu colocar alguma quantidade extra de cloreto de potássio, ou que eu colocar a minha mão ali dentro daquela solução, essa solução vai voltar a ficar com a aparência da solução inicial. Então, essa última situação aqui, meus amigos, é o que nós chamamos de solução supersaturada. Ela é uma solução em que a quantidade de soluto presente
é maior do que o limite. E mesmo assim, a situação vai se apresentar de forma homogênea, ou seja, não haverá a formação de precipitado ali, a não ser que o sistema passe por uma interferência, que eu coloque mais um pouquinho de sal, que eu coloque, sei lá, uma vareta, ou que eu coloque a minha mole dentro, ou que eu agite o recipiente, agite o sistema, ou seja, que o sistema passe por uma interferência externa. Se eu deixar ele descansando, se eu deixar ele em repouso, se eu deixar ele parado, o resto da vida ele vai continuar assim o resto da vida. Essa é a solução supersaturada, que, como eu havia falado anteriormente, ela é uma situação instável. Quando a gente chama de meta-estabilidade, aquela expressão científica que eu usei, meta-estabilidade, é para dizer que essa falsa aparência ela é momentânea por conta apenas de uma situação, de não ter um sólido ali. Você pode se perguntar, professor, mas quando eu coloco açúcar em excesso em água, isso é uma solução supersaturada? Não. Porque a solução supersaturada você tem que passar por um aquecimento e depois um resfriamento cuidadoso. Quando você coloca açúcar em excesso na água, o primeiro grãozinho de açúcar que não consegue se dissolver, ele já entra sólido na solução. Ele não vai precisar se formar no estado sólido. Então ele entra sólido e vai caindo no copinho sólido até se depositar no fundo. A solução supersaturada, repito, como todo sólido se dissolveu por conta do aquecimento anterior, todo sólido está ali dissolvido. Então ele quer muito precipitar, ele quer muito voltar para o estado sólido dele, mas ele não tem nada para se agarrar, ele não tem nada para envolver. Por isso que precisa de uma perturbação externa para que o precipitado volte a aparecer. Beleza, meus amigos? Então essa foi a nossa aula específica para que a gente pudesse ver e explicar a solução supersaturada. Fica ligado que a gente vai continuar nas próximas aulas a debater mais sobre o tema de solubilidade. Um forte abraço a todos e até a próxima.